é uma adoração sincera a Deus, ao Senhor, ou não? Meus amados, nós devemos aproveitar essa oportunidade. Eu vou te dizer, você conhece, eu conheço, porque você não sabe se outro domingo você poderá estar aqui. Eu não sei, ninguém sabe. Quantos saem daqui no domingo, pegou dengue, pegou, o que mais? Covid, lá na época do Covid, pegou uma gripe forte, pegou bicho de pé e tanta coisa. Bicho de pé é muito fora de moda, né? Não tem isso aí mais. Pegou coisa demais e não veio, não tem como vir. Apareceu um compromisso de última hora. Sabe-se lá o dia que você voltará aqui. Então aproveite esse tempo, querido. Aproveite, celebre os 30, 40 minutos. Eu estou falando da meditação da palavra. Ou as 2 horas, 1 hora e 45 minutos de culto. E aprofunde-se no Senhor. Tenha um culto de qualidade em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Nós estamos aqui, meus irmãos, não num funeral. Nós estamos aqui para celebrar Jesus, para bendizer Jesus, para glorificar Jesus. Você não está morto, eu não estou morto. Você não está doente, eu não estou. Nós temos saúde plena e nós estamos aqui para dizer: Ele é Rei e louvado seja o nome dEle. Amém, igreja? Amém, igreja? Quinta-feira eu tive um privilégio abençoado de poder compartilhar aqui a palavra com a igreja. E o Senhor me deu uma palavra assim: as estranhas escolhas de Deus. Estranho, né? Tem uns caras estranhos que Deus escolhe. Escolhe e muda. Deus não escolhe e deixa igual, não. Por isso que às vezes você é confrontado e eu sou confrontado. Você imagina um idólatra como eu quando eu cheguei na igreja. O pastor vai falar de idolatria. O pastor vai falar de espiritismo. Eu olhando para ele, né? Pensa num cara confrontado. Agora Deus confronta você para te deixar no chão, para te nocautear como um lutador de boxe faz, o mais forte vence o menor? Não. Deus, ele pega o menor, põe ele de pé e ajuda ele a ficar fortão para ele caminhar. É isso que ele faz. Ele não pega o fraco para derrubar e ele detonar o cara. Ele confronta para a bênção. Então ele fala assim: escolhas estranhas de Deus. Deus fez as escolhas estranhas mesmo. Eu creio. Inclusive, a começar de mim, esse que vos fala nessa noite. E eu terminei o sermão citando Efésios capítulo 2. E a carta que nós leremos hoje. Nós temos um tema para a nossa meditação. Se vamos colocar ali, em nome de Jesus, está ali: a salvação pela graça. Quem era você antes de conhecer Jesus? Quem era eu? Quem era nós antes de conhecer Jesus? De ter esse encontro com Jesus? Quem era você? Quem éramos nós? Então Paulo, ele vai tratar desse tema, que a salvação é pela graça. Aqui na NVI, ele vai dizer assim: a nova vida em Cristo. É o tema que pode ser esse, como também pode não ser, mas é o tema que está aqui na minha Bíblia que eu uso, que é a NVI. Então, mas a salvação é pela graça. E ele vai tratar como tratou no 1. Ele trata sobre essa salvação pela graça. Ele trata da graça de Deus. A graça, você sabe, é o favor imerecido de Deus. Você não merecia, como eu não merecia, e Ele me deu, Ele nos deu. Merecimento seu, nada. Mérito seu, nada. O Paulo vai tratar isso aqui. Então, meus amados, às vezes eu acho que sou eu, não é você. Não diz respeito a você e nem a mim, diz respeito a Deus, ao Senhor. É Ele, por Ele, para Ele. O Paulo fala isso à igreja que está em Roma. É para Ele todas as coisas. Amém, igreja?
Senhor amado, fala conosco, através da Santa Escritura. O texto sagrado será lido, ele é maravilhoso, ele é poderoso, mas nós não queremos que seja só mais uma leitura. Nós queremos que seja vida para nós, vida para a nossa alma. Senhor, traz vida hoje, traz ânimo, traz alegria, traz paz. Tira agora todo o medo, tira toda a frustração, tira toda esse sentimento de incapacidade, de impotência diante dos problemas. Tira a confusão, tira, Deus, coloca paz e alegria em nossos corações, no coração desta igreja, para que ela possa ouvir e seguir em frente, obedecendo a palavra de Deus. Fala conosco, nós queremos te ouvir, em nome de Jesus, amém e amém. Efésios capítulo 2, eu vou ler o 1, o 2 e o 3, depois nós vamos ler, eu vou comentar os 3 versículos, depois nós vamos ler até o 10. Vocês, galera, estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Vamos ler de novo? Volta lá, Luiz, por favor. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Nós falamos. Pode seguir, varão. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa. Eu falei assim quinta-feira, né? Você lembra? O texto começou assim: quem é você? Quem era você antes de conhecer Jesus? Eu sei quem sou Joe antes de conhecer Jesus. A minha vida pregressa. Quem era você? Quem éramos nós antes de conhecer Jesus? Então, o que você fazia satisfazia a natureza pecaminosa, que essa é a natureza que infelizmente herdamos do doutor Adão e da dona Eva. É isso que nós éramos, natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela, como outros. Éramos por natureza merecedores da ira. Então, meus amados, ele vai mostrar que a salvação é pela graça. Está lá o tema. Então ele vai mostrar o que eu era no passado, que é isso aí que nós lemos, o que somos agora e o que seremos no futuro. Obviamente, eu estou falando aqui para filho, para crente que tem a convicção que ele está dentro desse negócio e ele vai estar nesse projeto aí e ele vai morar com o Senhor um dia lá na eternidade, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Quem fomos no passado? O texto já responde para nós. Quem foi você no passado? Quem fui eu no passado? Quem éramos no passado? Então, meus amados, Paulo mostra à igreja de Éfeso o quão desesperadamente eles precisavam da graça do Senhor, e o quão desesperadamente eu
preciso e nós precisamos da graça salvadora do Senhor. Você precisa, eu preciso, nós enquanto filhos, ele está falando aqui para uma igreja, nós precisamos. E aqui, meus amados, tem uma figura que uma figura de linguagem que mostra que é o 2, e que ele fala que era como pecadores andando, antes também viviam como eles, satisfazendo o desejo da sua natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela como outros eram por nascer. Não, volta no 2, por favor, Luiz. Eu estou lendo o 3 de novo. Nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões desse mundo e o príncipe, o poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da obediência. Então, meus irmãos, ele está falando que o cara que anda sem Deus, ele é um espírito morto, ele não tem vida. O cara longe do Senhor, é isso que Paulo está falando. Ele fala, o cara está morto, ele está morto. Volta 1. Ele morreu, não tem vida, ele está andando, olha lá. Estavam mortos em suas transgressões e nos seus pecados. O cara está vivo, ele dirige, ele vai no shopping, ele sai do shopping, ele vai no cinema, ele sai do cinema, ele vai trabalhar, ele vai para todo lado, ele vai na igreja. Mas o Paulo fala assim, estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Lembre-se, ele está escrevendo para uma igreja. A Bíblia não foi escrita para quem está no mundo, ela foi escrita para a igreja. É a igreja que deve ler e estudar a Bíblia. E é por isso que ela está escrita aqui. Não é para lá, isso aqui é lá para o mundo, não é, pastor? Não, irmãos, ele está falando para uma igreja. Ele está fazendo uma afirmação: vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, e andavam desse jeito. Então ele está dizendo, você anda, você trabalha, você come, mas no pecado você está morto. É como, eu não sei exemplificar isso aí. Tem um negócio aí que muita gente gosta, uns jogos, que tem aqueles caras que são mortos, mas que são vivos. Não sei se é aquela figura, acho que não. Mas amados, era isso que nós éramos no passado. Vou deixar isso bem afirmado para você. Era o que éramos no passado. Amém, igreja? Cara, se você não falar amém para isso, cada um de nós foi separado por Cristo. Separados para coisas novas. Aí o texto vai falar dos filhos da desobediência, que é o que herdamos do Adão. Infelizmente, chegou até nós esta herança da carne, por conta do pecado lá no pecado original. Isso vem até nós. E Cristo veio para esmagar a cabeça da serpente, nos dar vida, e matar a serpente, acabar com ela, para que nós tivéssemos essa vida com o Senhor. E o que aconteceu desde então? Os homens têm sido filhos desobedientes, por conta da herança em Adão. O que éramos no passado, o que fomos no passado. Muitas pessoas pensam, meus irmãos, que o pecado é somente, eu não quero aqui minorizar ou dizer que isso aí é pequeno, são só imoralidades. Mas, meus amados, esquecem que também há o pecado da mente, que você não fala, mas que você pensa, que você não disse, mas que você está pensando, e acha, e vai passando por isso na sua vida como uma coisa assim, mais normal. Por isso, meus irmãos, que eu acho, isso é um achômetro mesmo meu, que eu acho que tem tanta gente que leva tanto capote na vida,
porque não há uma profundidade com o Senhor. Então, na cabeça dele, ele não está nem errando, porque se eu não tenho uma profundidade bíblica, nem pedir perdão para Deus eu peço, porque eu acho que eu estou muito bom demais, e que eu não preciso nem disso, nem de perdão. Que perdão, pastor? Eu sou bom pra caramba. Que perdão, olha a minha bondade. Aliás, que é o que o mundo fala que você é hoje. Eu falei lá domingo passado, você é sempre você. Amado, não é você. Abra essa cabeça, pelo amor de Deus, entenda isso. Não é você, é Jesus. É a graça, é a misericórdia dele. Não quer dizer respeito a mim. Não diz respeito a mim. O mundo, o coaching, eles estão dizendo: é você, você pode, você é poderoso, você é isso, você é aquilo. Não, eu e você sem Cristo, nós não somos. Nós somos porque Cristo é o Todo-Poderoso. Amém, igreja? Então, meus irmãos, essa é a figura do que nós éramos no passado. É isso. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Coloca o 4, varão, por favor. Quem somos no presente? Todavia, Deus, eu disse para você que era Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, é Ele, não é você, é Ele. Deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, algumas pessoas acham que o Senhor ama eles porque eles são amáveis. Então o que ele quer dizer? Que ele tem os méritos, ele tem o mérito pelo amor dele. É óbvio, meus irmãos, que a lei da semeadura e colheita é essa: tudo o que você plantar, você vai colher. Plantou soja, soja, feijão, feijão, arroz, arroz, abacaxi, abacaxi, limão, limão. Você não vai plantar melão, ainda que o transgênico faz gênero, não. Transgênico faz tantas coisas, mas não há como eu plantar aqui uma begônia e nascer essa orquídea. Não há como. Não há como eu plantar aqui um cravo e nascer essa tulipa aqui. Plantou isso, colheu aquilo. Plantou, a semente o Gênesis fala, segundo a sua espécie. Não tem troca, isso é lei de Deus. Então, meus amados, o amor de Deus, ele é tão grande, ele é tão maravilhoso, que ele alcança até pessoas que são desagradáveis. Você deve conhecer algum. Aí você fala assim: ele não conhece o Senhor, ele não pode ser alcançado, ela não pode, eles não podem. Podem, até os desagradáveis. Nós é que às vezes somos muito seletos com aqueles que hão de ser salvos ou não, aqueles que haverão de ouvir a palavra ou não. Quinta-feira a gente estava aqui no culto, chegou um moço aí o Ronaldo foi lá, atendeu ele falou, não sei o que ele pediu, acho que ele pediu rango, comida, cesta, deram a cesta para ele. Rosana me contou a história depois, falei, bem, beleza, deu a cesta. Daqui eu mais ou menos imaginei que jeito que era ele. Aí eu falei assim, eu não daria. Ela falou, por que não? Porque é a segunda vez que ele vem, é a segunda vez que ele conta a mesma história, que ele vai vir para a igreja domingo, que ele vai trazer uma galera, que ele é desviado, o Augusto conhece ele. Sabe aquele moreno alto, magrão? Então
Então, eles acostumam. Ele vem aqui, amanhã ele está ali no Raimundo, depois ele está ali na Presbiteriana, depois ele está ali e fica com esse negócio. Aí quando você fala com ele, vem aqui e vem ouvir a palavra, ele vai embora. Agora, o que eu quero dizer com isso? Ele é merecedor da graça, da salvação de Deus ou não? Sim, irmãos, ele é merecedor. O que eu estou dizendo é que, eu falei para a Rosana no caminho, falei, bem, o que a gente não pode ser, porque as pessoas acham que igreja é lugar de gente bobo, que aproveitam de nós. Não estou dizendo que ele fez isso, pode ser que não, irmãos, é um julgamento meu, pode ser que não, e Deus me perdoe por isso, e livre ele de todo mal, inclusive, mas, irmãos, nós precisamos ajudar, sim, estender a mão, sim, porque o que a mão direita faz, a esquerda nem precisa saber o que aconteceu, nós precisamos fazer, mas as pessoas precisam querer um compromisso com a salvação, um contato com a graça, um contato com o Senhor, o Todo-Poderoso, amém, igreja? Então, meus amados, até os desagradáveis, até os filhos da ira, como o texto diz, até eles, todos eles, meus amados. Então, meus queridos, este é o contraste que há entre Deus e nós. Você olha às vezes e fala assim, não, desse mato aí não sai cachorro não, esse aí não tem jeito, essa aí não dá, é ruim demais. Irmãos, eu não gosto nem de fazer piada com essas coisas, mas às vezes são essas pessoas que Deus levanta, que Deus abençoa e usa para a glória dele e louvor dele. Agora, tudo isso é por causa do amor dele que te amou. Ele te amou primeiro, não foi você. Coloca aí, por favor, 1 João 4, 9 e 10. Então lá vai dizer que é o amor de Deus para com você, não o meu amor para com Ele. Por isso que eu estou falando desse negócio de mérito. Ah não, eu sou muito bonzinho. Desta forma Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito no mundo para que pudéssemos viver por meio dele. O 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Então quem te encontrou foi o Senhor, não foi eu que encontrei Deus. Irmãos, quem me encontrou naquela sala de solidão, sozinho, foi Deus. Ele me encontrou. E o João vai falar isso aí para nós. Mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Desculpe eu repetir tanto isso, não diz respeito a você, diz respeito ao Senhor. Então, meus amados, nós temos a vitória, o direito à vitória em Cristo, por conta da redenção. No dia da ceia eu falei aqui, redenção o Senhor foi lá e nos tirou do poder alheio. Ele tirou você e me tirou das trevas e me trouxe para a luz, que é Cristo. Isso é redenção, tirou do poder alheio. Você estava em outro mundo, em outro lugar, e Ele foi lá e falou assim, sai daí, sai para fora, Lázaro, você está morto, fedendo, sai daí, Romério, fedorento, morto com pecado, sai daí. Ele foi lá e me encontrou, Ele foi lá e te encontrou, Ele foi lá e nos encontrou. Então, meus amados, nós temos concluído isso em nossas vidas, a vitória em Cristo, amém, igreja? Então nós somos no presente essa bênção toda, porque o Senhor nos alcançou. Agora, o que seremos no futuro? O 7, varão, por favor.
lá do Efésios 2. Para mostrar, então ele está dizendo que ele vai mostrar, nas eras por vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrando a sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Hoje isso aqui saltou nos meus olhos o que vai seguir, o 8. Pois pela graça, vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não precisava de eu ficar repetindo aqui, né? Porque o texto já está falando. Não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Pode ter algum parente meu me ouvindo, e pode ouvir depois, que sabem que eu já contei isso aqui, eu ia a Belo Horizonte quando criança, adolescente, lá eles são kardexistas. Acho que eu falei isso aí algum dia, talvez domingo passado. E eles sabem o quanto isso é, para eles, na doutrina deles, isso é importante. A fé pelas obras, a salvação pelas obras, a entrega pelas obras. Não tem Deus, não tem Cristo, é tudo humano fazendo. E eles creem com uma veemência tão grande que eles movem a cidade. Naquela época, Belo Horizonte hoje é uma das principais capitais do Brasil, e naquela época já era, mas não era tudo aquilo. Hoje, uma cidade de uns, talvez 2,5 milhões de habitantes, hoje ela passa de 5, salvo engano. E aí eu olhava aquilo, eu falei, que troço doido isso aí, ué. O que esse povo faz, né? E aquilo começou até meus olhos brilharem por conta daquelas coisas, até que eu conheci o Evangelho. E eu vi, meus irmãos, volta aquele versículo por favor, Luiz. E eu vi que a salvação não é por obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. Então não é para você e eu me gloriar porque fazemos. Eu posso testemunhar, irmãos, como eu sempre dou testemunho aqui, da obra de Deus em minha vida. Agora, gloriar, nunca, 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 nunca. Nós precisamos entender que eu participo da obra de Deus por conta da fé, da graça e da misericórdia dele. O próximo varão, por favor, que é o 10, é o último. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. É até aí. O que seremos no futuro? A história, meus irmãos, tem mostrado Deus transformando homens comuns. Eu falei dos discípulos aqui quinta-feira. Cobrador de impostos, homens normais. Se fosse hoje, qualquer um, mecânico, administrador, pintor, músico, engenheiro, o que mais? Guincheiro, os mais variadas. Quem escolhe esses caras? Escolhe os caras. Traz para cá. Ele usa, meus irmãos, agora o trabalho da igreja. Ele vai usar o que a igreja faz para mostrar a sua glória através dos tempos. Olha a importância da igreja. Ele vai usar a igreja para mostrar ao mundo quem é Deus, mostrando a sua glória. Irmãos, como que eu vou transitar na minha vida como igreja sem, no mineirês bem fluente, aluir
ou mudar uma palha de lugar. Deus me chamou enquanto crente para mostrar, a igreja mostrar a sua glória ao mundo, mostrar a salvação, mostrar a redenção. Então, meus amados, Ele usará a igreja para a glória dEle através dos tempos. Amém, igreja? Então, meus irmãos, agora, qual é a fonte da sua salvação? É ali o texto, o tema, é a graça de Deus. Paulo nunca disse que é a fé. Pastor Walter que tinha ele conseguia fazer isso muito bem, né? Por que disso? A fé. Por que disso? A fé. Por que disso? Paulo, meus irmãos, nunca disse que é pela fé, é pela graça. Você imagina, nós temos aqui uma mangueira. Então a mangueira é o quê? É o condutor da água. O que ela, se colocar na água, ela vai chegar lá na ponta, a água, óbvio. Agora, se não tiver saindo água, para que serve a mangueira? Ela não vai fazer nada, é uma mangueira, está ali no canto, como está a nossa lá. Não está fazendo nada. Então, meus amados, a fé não é a causa, a fé é a condutora. Então, foi a fé, pela graça sois salvo, mas pela fé eu consegui ouvir, entender que Deus é o meu Salvador, e eu pude entender a graça me alcançou. Então agora eu sou essa bênção que Deus diz que eu sou, para eu caminhar e saber que Ele é o abençoador da minha vida, porque a fé foi conduzida até mim, e eu entendi a salvação, a graça de Deus, e agora eu estou de pé e sigo o Senhor em todo o tempo da minha vida, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Então é isso, meus irmãos, nós recebemos a nossa salvação pela graça. E o texto fala, não é você, é dom de Deus. Pastor, mas você conhece o meu nome e sobrenome? Eu mereço mais ser salvo. Ou olha aqui, eu acho que eu já sou salvo demais, desde o ventre da minha mãe. Irmão, se não for a graça de Deus, não, é a graça de Deus. Nós estávamos mortos. Coloca 2 Coríntios 4:4 e deixa lá que depois nós vamos ler o 7. Meus irmãos, a menos que Deus Ele faça em nós uma mudança prévia, Ele comece a moldar a sua vida, o seu caráter. Irmão, você não quer saber de Deus, de igreja, você vai continuar para lá. Ele é maravilhoso, irmãos, Ele cuida de nós. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. É isso que éramos, irmãos. Quando a Rosana me chamou, ela contou para mim que ela era crente, eu falava assim para ela, Rosana, que me trouxe para a igreja, você é doida, moça, larga esse povo, esses caras vão te tomar esse carro seu, esses pastores são tudo doidão, pula fora, não vai dar bom, fica comigo que é melhor. Beleza, larga Cristo e fica com Romero. Olha que coisa, que conselho, ainda bem que ela não ouviu. Sujeito, você vai caçar seu rumo, eu vou para Cristo. Então, meus amados, era assim, sem entendimento, cego de tudo, para que não vejam a luz do Evangelho. Você não enxergava, eu não enxergava. O que eu tinha em relação ao Evangelho era só crítica. Falava que tudo atrapalhado da cabeça, como é que o cara vai ser crente? E assim, meus irmãos, é até hoje. É que infelizmente hoje tem uma bolha aí de crentes do IBGE, crentes informais, crentes que estão só nos números, mas não praticam a fé, infelizmente. Então, meus amados,
que está nessa bolha, mas Deus, Ele nos chama para mudança, para transformação, para coisas novas. Ele nos chama para nós vermos, enxergarmos as maravilhas dEle a cada dia, para a glória de Deus Pai. Não, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, meus amados, o Paulo, ele está dizendo para nós que nós éramos cegos e nós não enxergávamos nada. E lá, meus irmãos, uma coisa que não vai acontecer: ninguém no céu vai se gloriar. Coloca o 7, por favor, Luiz. Ele fala assim: temos, porém, esse tesouro. Aonde está? Não é no cofre, não sei o que, no vaso de barro. Para quê? Irmãos, como Deus é maravilhoso, e Ele não deixa nada escondido para nós. Inclusive, Deus não deixa nem de mostrar para nós as frustrações, as derrotas dos seus filhos na Bíblia. Não deixa, Ele mostra tudo. Tudo está lá. Tem gente depressiva, tem gente que nega, tem gente que faz coisa errada na palavra, está aqui. Nem os que fizeram errado, Ele deixa de mostrar para nós. Por isso, disse ali para os irmãos ali atrás agora, hoje você ouve, não, que é só vitória, que é vitória para lá e vitória para cá, irmãos, a Bíblia está cheia de gente que teve derrotas. Agora, Deus abandonou ele? Não. Eu quero que você tenha derrota? Não. Eu quero que você... Não quero, querido. Não quero. Eu quero que você tenha vitória. Mas, irmãos, na Bíblia teve. Agora, porque tem uma derrota e eu já caio fora do barco, pulo fora. Quer saber? Eu vou abandonar a fé mesmo, porque é muita luta, é muita dificuldade. Gente boa, levanta a cabeça, olha para Deus, olhe para Jesus. Veja o Evangelho da graça manifesta em sua vida. Olha para o privilégio que você tem. Olha o privilégio que temos de estar ouvindo uma palavra desse quilate, desse tamanho que Paulo está falando à igreja de Éfeso. Então, meus irmãos, nós precisamos, sim, das boas obras. Por quê, meus irmãos? A boa obra, ela é evidência de que você está andando com Deus. Olha. É evidente. O cara que anda com Deus, ele muda. O cara que anda com Deus, ele é transformado. Conversão é isso. Eu já falei aqui, você está caminhando para um lado, você volta para o outro. Conversão. O cara batia na mulher, não bate mais. O cara falava palavrão, não fala mais. O cara melhora. A mulher melhora. Melhora todo mundo. Top. Então, meus amados, isso é conversão. Agora, ninguém vai se gloriar lá, porque é Deus que dá. É graça de Deus sobre a sua vida. Amém, igreja? Você anda como escolhido de Deus agora na terra. Não mais como um pecador, mas escolhido. Irmãos, preste atenção nisso. Um dia nós vamos falar sobre isso aqui. Você é uma carta que está sendo lida. Você não sabe, mas eles estão te olhando. Hoje, com o advento do celular, das Bíblias eletrônicas, boa parte não usa mais a Bíblia de papel. Boa parte. Usa celular, e, enfim. Não vamos entrar na briga aqui. Mas antes, quando eu me converti mesmo, eu saía lá com a minha Bíblia, morava numa república de farra, onde só fazíamos farra, toda semana. Me converti. Ganhei uma Bíblia. Logo ali pelo terceiro domingo, ganhei uma Bíblia de presente da Rosana e da minha cunhada. Meus irmãos, eu ia sair com a Bíblia, os caras falavam assim para mim: ô seu bobão, para que você vai com essa rapadura aí debaixo do braço?
Você não precisa disso aí não, moço. Larga isso aí para lá. Eu catava minha biblinha, triste, não entendia nada quase. Biblicamente analfabeto. Botava ela debaixo do braço e lá ia eu para a igreja. Enquanto eles estavam lá no vício, na cachaça, enfiando o pé na jaca, eu estava lá na igreja adorando a Deus e Deus moldando o meu caráter. Eu não nasci salvo, eu fui salvo pelo Senhor. E Deus foi mudando a minha vida, e Deus foi transformando a minha vida. E desse cara que era chamado de Zé Mané, lá atrás, por esses amigos que são até hoje, alguns graças a Deus crentes, eu não chutei eles embora não. Continuo falando de Jesus até hoje, continuo testemunhando de Jesus, só que hoje com mais entendimento. Agora, irmãos, parece que isso aí tornou-se até um tabu entre nós. Então é preciso ter evidência que você é um escolhido de Deus. O escolhido de Deus, pastor Mauro que fala, ele dobra, ele enverga, mas ele não quebra. É como bambu. Ele enverga, mas não quebra. Ele leva bordoada, mas ele fica de pé. Ele às vezes é perseguido. Irmãos, a Bíblia está cheia disso. Você sabe, eu sei. É perseguido, é perseguida, mas eles não saem da presença de Deus. Não saem. Não sai da presença de Deus, querido. Você vai chegar lá na frente. Sabe por quê? Pela graça. Pela fé que Ele vai te dar, que é o dinamus. É dínamo para você ir para frente, para te impulsionar e você chegar até o fim da sua caminhada. Eu termino dizendo o que eu disse aqui na última quinta-feira. É pela graça. É pela sua graça que Deus transforma aquilo que o mundo despreza. Então a graça de Deus, ela transforma aquilo que o mundo despreza. Isso é graça de Deus. Então, meus amados, Ele levanta o necessitado do pó e levanta e faz o necessitado se assentar entre príncipes. Ele faz isso com você e Ele faz comigo. Ele tira o pecador da morte espiritual e Ele concede vida nova e vida em abundância. É isso que Ele faz. É isso que o Senhor faz. Então, o que fomos no passado, o que fomos no presente, o que seremos no futuro. Paulo fala isso nesses 10 versículos de Efésios capítulo 2. Agora ele deixa muito claro que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Ele foi lá e nos salvou. Ele te achou no meio desse mundão complicado. Ele foi lá e me achou. Ele foi lá e te achou. Se foi quando você nasceu, se foi com 2 anos, com 3 anos, com 10 anos, com 5, não sei. Mas Ele te achou. Ele me achou. Me achou jovem, no vigor da minha força. Aleluias. Como foi bom aquilo. Que experiência top. Eu poder servir ao Senhor no vigor da minha juventude. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Se coloque de pé e vamos orar.